Nossa, Luiz, esqueci de te mandar um Pix. Me manda seu Pix aí. Nossa, literalmente preciso. Então, na última live, que foi a número 18, 17, né? Perdão. A última foi número 17, a gente terminou nessa parte aqui do controller, né? Então, antes de ir pro front-end, igual foi no último projeto, eu já saí daqui e já fui direto lá fazer a parte visual, né? Então, o que eu vou fazer antes, a gente usa um programa intermediador que chama Postman para testar cada controller desse aqui que a gente chama de requisição, né? Ou endpoint. Seria isso aqui, né? A gente chama isso aqui de endpoint. Então, eu vou bater uma requisição aqui em cada um desses endpoints aqui, uma tentando acertar e outra tentando errar, para ver o que ele vai me devolver. Depois a gente segue para fazer a outra parte. Então, a primeira que eu vou testar aqui, primeiro eu vou abrir o banco em terminal aqui. Beleza, eu fiz todos os comandos que eu precisava no banco aqui. Eu dei um desk na tabela só para mostrar os campos e saber qual que eu vou precisar passar para lá. Dei um select nela, tá zerada também. Deixa eu ver se consigo mostrar ela aqui rapidão. Beleza, tá na tela. Então, dei um show tables, né? Depois eu dei um desk para descrever a tabela, os campos, o tipo do campo e o select para mostrar que ela tá vazia. Agora a gente vai lá pro Postman. Cadê ele? Aqui. Beleza. A gente vai se basear nele aqui para montar a requisição. Agora já não é mais contato salvar, né? Que esse é do primeiro projeto da agenda. Isso aqui é bom deletar tudo também, que vai ficar guardando muito espaço aqui. Quanta requisição que tem, olha. Beleza. Então agora, isso aqui vai ser sempre barra task e barra alguma coisa. No caso lá é add new task. Era isso mesmo que eu coloquei lá? Não, chamei só de add task. Eu não lembro se no endpoint pode usar esse aqui maiúsculo não, cara. Acho que isso aqui vai dar problema. Sei lá, vamos tentar. Aí eu tenho que passar um body, né, do tipo JSON. Aqui já está um pouco dos campos salvos já. Vou tentar copiar alguns campos da tabela aqui, só para ser mais fácil de digitar. Ele copiou a tabela inteira, não vai dar certo não. Cara, então tem que passar description. Passar como quarto. Depois o que mais que eu tenho que passar? Priority. Baixa. Aqui eu tenho que passar um active como sim, completed, passar como false. Então estou passando os campos da tabela. Description, completed, active. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Active, completed, priority. O updated e o created eu não preciso passar nenhum ID. Então eu já vou tentar direto fazer a requisição aqui. Vamos ver o que vai dar. Não rodei o projeto ainda, vou pôr ele para rodar aqui.
Beleza, o projeto ele deu start com sucesso, não deu nada de falha. Vou fazer a primeira requisição, vamos ver. Ele deu um erro ao salvar tarefa, cara. Ele respondeu a... Tipo assim, falhou, né? Deixa eu voltar lá pro service só pra gente ver onde que tá isso aqui. Então ele caiu aqui no response entity, né? E deu um erro, cara. Provavelmente isso aqui vai ser lá no construtor, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Minha model. Aqui, ó, eu tenho que consertar um negócio no meu construtor. Eu não preciso passar que ele vai... Eu não preciso passar o de ativo, nem preciso passar o de completed, tá? Não preciso passar nenhum dos created também. Nem preciso passar o ID. Isso aqui tá errado. Então, o completed vai receber... Começar como false. O active vai começar sempre como S. Local datetime.null. Local datetime.null. E o priority ele vai receber o priority que está criando lá. Isso aqui eu não vou mexer. Vamos ver se ele vai dar tudo certo. Tentar fazer o requisição de novo. Então agora eu não preciso mais passar o completed nem o active, só esses dois campos aqui. Mesmo assim ele deu um bad request. Description. Priority. Então assim, se ele está devolvendo essa mensagem, o meu endpoint está certo, ele está batendo lá. Só não sei porque que ele não está dando certo aqui, deixa eu ver. Vou copiar o service dessa controller, na verdade, né, desse add task. O service. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. Que pode estar errado, né? Então ele respondeu assim, ó. Vamos direto ao ponto. O erro que ele colocou entre parênteses, erro ao salvar tarefa, indica que uma exception foi lançada dentro do try. Ou seja, o task repository.save deu um erro. Para descobrir exatamente o que está acontecendo, primeiro imprime o erro real no console. Então ele deu um comando que chamou print stack trace. Ele fala para colocar aqui. Beleza. Aí ele pediu pra... Não tô mostrando a tela do coisa, né? Ele me passou esse comando aqui, ó. e.printStackTrace. Pediu pra mim rodar a requisição de novo pra ver o erro no console. Vamos ver. Beleza. Então ele deu um erro no console realmente gigante aqui, cara. Vamos ver aqui onde que é.
Ah, ele deu algum erro de alguma coisa que eu tô tentando passar como nu, ó. É o Active. Deixa eu ver se ele tem esse em mais algum lugar. É. Então aqui, ó, ele starta a aplicação. E aqui ele já vai dar um erro, ó. Acho que é isso aqui, né? Ó, e antes de eu mandar essa requisição lá pro ChatGPT, ele praticamente já previu o que que era, ó. Ele falou, antes de rodar, alguns erros comuns que causam isso. Campo obrigatório nulo. Se a entidade de teste que tem algum campo no Able False que não está sendo enviado no JSON, o Hibernate vai lançar o erro ao salvar. Se o priority é um enum, ele precisa estar compatível. Então, na entidade, ele está pedindo para criar sempre como... O que ele mudou foi o seguinte, ó. Aqui, eu estou falando que ele começa sempre como S, certo? E ele pede para fazer isso aqui também, ó. Recebe S. Completed pode começar como false também. Vamos ver se a aplicação vai rodar de novo. Beleza, fazer a requisição de novo aqui. Ele deu um erro ao salvar tarefa ainda, vamos ver o que mais que ele falou. Talvez agora seja outro campo que ele vai falar a mesma coisa, né? Só que agora ele deu do created yet. Então praticamente vai ser a mesma coisa. Então acho que eu já tenho que começar isso aqui com o local datetime.null, né? Na verdade, esse campo aqui, ele pode ser nulo, né? Até porque um campo atualizado em, para esse caso aqui, talvez ele sempre tivesse que ter, mas para algum outro ele não seria obrigado a ter um valor lá dentro. Então sim, ele pode ser nulo, né? Nesse caso aqui talvez não, mas vou deixar como padrão. Vou tentar fazer a requisição lá de novo, que provavelmente já startou de novo a aplicação. Já. Vou voltar lá no Postman então. Ele ainda deu um erro ao salvar tarefa. Vamos ver onde que é. Então, ele deu um cannot be null, mas eu já mudei lá o update jet que pode ser sim. Tentar fazer a requisição de novo, vamos ver se vai dar o mesmo erro. Tá, aqui ele tá dando que não pode ser null, então eu vou fazer o seguinte, então. Vou manter o no able igual a false. E aqui vou mandar um local datetime. Beleza. Salvar, esperar ela restartar. Vamos voltar lá para requisição. Beleza, ó, agora ele retornou. Então criou com ID 1, description, arrumar o quarto, completed false, tive false. Ele deu os dois campos de data aqui, né? E criou com prioridade baixa. Certo? Beleza. Agora a gente pode ver isso aqui também lá pelo banco. Eu vou
abrir ele aqui de novo, igual eu tinha feito. Vou mudar para a tela do banco aqui. Beleza, então eu tô com a tela do banco aberta. O engraçado, o completed dele veio como vazio aqui. Select completed from task. Então, por que ele tá salvando vazio aqui, que é o problema, né? Porque aqui ele tá como bit, né? Mas não tá salvando, não. Tá, isso aqui é uma coisa pra gente ver depois também. Deixa eu voltar lá pro Postman, então. Beleza, então aqui deu certo, né? E se eu tentar passar um outro campo, vamos ver. Tive igual a... Eu vou tentar passar N no Active só para ver se ele vai criar o 2 com Active N. Ele criou, ó. Isso aqui é um problema também já. Porque eu não posso deixar ele criar uma tarefa, no caso, com ativo não. Como que o usuário está me passando uma tarefa que ele acabou de criar que ela não está ativa? Isso não faz sentido. Não faria sentido se ele me mandar um que está completed, não, que seria o falso. Agora ativo não tem como, entendeu? Então isso aqui também é uma falha já. Ele não pode me passar o campo ativo não. Vou fazer um select de novo lá para ver como é que tá. Então, realmente é um problema, cara. Porque aqui ele ficou salvo como N, ó. Entendeu? Agora eu vou tentar criar uma requisição. Deixa eu voltar pro Postman aqui. Com todos esses campos, ó. Vou mudar eles manualmente. Então aqui eu vou pôr que é o ID 10. Aqui eu vou passar teste. Passar true. Na verdade, se bem que aqui ele pode aceitar true, né? Mas eu vou passar uma string, sei lá. Aqui eu vou passar 2. Aqui eu não preciso passar o created yet. Nem vou conseguir. E um teste. Ele deu uma bad request, ó. Pelo menos ele não aceitou eu mandar. Vou tentar tirar o ID para ver se ele deixou mandar. Ainda deu um bad request. Deve ser por causa do campo completed. Então deixa eu voltar o do ID e vou passar aqui para false. Ele deu um erro ao salvar tarefa, então ainda está em tese validando, né? Não vou passar o ID agora. Ele salvou. Então isso aqui ainda é um problema também, porque além dele estar aceitando lá o N, ele está aceitando eu mandar outro caractere no campo de ativo, ó. Isso é um problema também. Não posso deixar que aconteça, né? E ele está deixando eu passar o priority como qualquer string que eu quiser. Igual o ChatGPT lá, ele recomendou que era para criar um enum do tipo priority para só sempre passar a baixa, média ou alta, né? Não poder passar outro tipo de string aqui nesse corpo do JSON. Aqui na description pode ser qualquer coisa. Aqui sempre tem que ser false ou true, mas no momento de criar, na requisição de criar, ele tem que criar sempre como false. E criar o ativo sempre como não. Certo? Então,
vamos pensar como que eu vou ajeitar isso aqui lá no código. Deixa eu voltar isso aqui. Vamos pensar. A primeira coisa que eu acho que eu vou voltar a gerar o construtor com todos os campos aqui, ó. Primeiro eu vou apagar isso. Vou lá em Source Action, Generate Constructor, marcar todos aqui. Beleza. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que na hora de gerar uma nova tarefa, eu vou ter que passar todos os campos para ela. Tá? E lá no meu service, cara, eu vou fazer isso manualmente. Bem que não tem como, né? Então no service eu não vou conseguir passar, né? Porque eu uso um método que é feito pelo JPA, que é o ponto .save. Passaria pelo controller. O controller passa um body de task. Deixa eu perguntar então para o mestre qual que vai ser a melhor opção. Vou escrever assim, ó. Só ajeitar o fio do fone aqui, beleza. Então vou escrever assim lá para ele. O meu endpoint de add new task está aceitando campos que não pode na requisição. Exemplo. Toda vez que eu for criar uma tarefa, ele obrigatoriamente tem que setar os campos tive igual a S e completed igual a false. No priority ele só pode aceitar baixa, média ou alta e não pode aceitar mais nenhum campo no corpo da requisição sem ser esses três. Sem ser description, priority, sem ser description e priority. Beleza, porque aqui, deixa eu voltar para o Postman aqui. Ó, atualmente ele está deixando eu passar vários campos no JSON, né? Mas o certo é que ele deixasse eu criar só a descrição e a prioridade, porque se eu quiser mudar isso depois, eu faço uma requisição que só vai fazer isso. Então eu não posso mudar outros campos do registro por essa requisição. Tá? Tenta criar um novo aqui. Ele está criando, ó. Então ele criou o description como teste, completed como false, active como S. O resto, mais ou menos, ele está respondendo certo, né? Mas a gente vai deletar isso aqui também. O ChatGPT respondeu: perfeito, você quer validar a entrada e forçar valores fixos em alguns campos, que vai a forma correta e limpa de resolver isso em Spring Boot. Aí ele falou: cria um DTO, um Data Transfer Object, nunca use a entidade direta no Request Body. Cria um DTO para controlar exatamente quais campos podem vir na requisição. Ajuste no controller. Valide os campos manualmente e defina os valores fixos. Ative completed antes de salvar.
Ele passou várias coisas aqui. Vou copiar todas aqui. Se bem que ele passou muito código nas outras dicas, né? O meu DTO seria um arquivo à parte do model. Isso poderia ser feito pelo model ou é uma má prática? Então, ele falou, excelente pergunta, sim, o DTO deve ser um arquivo separado do model. E não, fazer isso diretamente no model é considerado uma prática é considerado uma prática em aplicações profissionais. Então, e aí ele explicou, ele deu assim, ó, explicação rápida e direta. Conceito, né? Model, entidade, que é a tabela no banco. Função, representar a tabela no JPA, serve para persistência. Aí ele falou, DTO, Data Transfer Object, representa os dados que entram ou saem da API, requisições e respostas. Se você usa o model no Crash Body, o cliente pode enviar campos que não deveriam ser alterados, como ID, Active, Complete, etc. Você mistura regras de banco com regras de entrada da API. Fica difícil mudar a estrutura do banco sem quebrar a API. Evite campos indesejados, facilita validações, mantém a segurança e clareza do código. Tá, só que vai ficar gigante, né? Para ele aqui. Sim. Mas para a entidade task eu tenho uns 10 endpoints diferentes. Teria que criar um task TO para cada um. Ou posso aproveitar um arquivo só para tratar tudo. Ele falou, excelente ponto, João, isso mostra que você já está pensando como desenvolvedor profissional. Ele mandou assim, resposta direta, depende do tipo de operação, mas não é obrigatório ter um DTO por endpoint. Você pode reaproveitar o mesmo DTO quando os campos e as regras forem parecidas, mas cada endpoint tem funções diferentes. Por exemplo, criar, editar, listar, aí sim é melhor ter DTO separados. Lá, regra prática, simples e objetiva. Tipo de operação, criar tarefa, add task. Task create DTO. Então, realmente, ele está pedindo aqui em tese para criar um DTO para cada requisição, cara. Mas é osso, hein? Só que ficaria bom também, né? Poder treinar isso aqui desde agora. Como que isso aqui ficaria no código, né? Ficaria o seguinte, ó, ele está pedindo para criar aqui no direto no to-do list, então eu vou criar que chama DTO. E também vou criar um que chama enum, né? Enum. Aqui dentro eu crio um enum de task. Aqui é um DTO de task também. E aqui eu vou criar um task request DTO. Não. Create task DTO. É isso aqui o que ele passou. Deixa eu ver o nome. Ele chamou de task create, né? Task create DTO. Ele chamou com esse nome. E aí, o que que ele faz nesse task create DTO? Deixa eu ver o primeiro que ele criou lá em cima, tinha sido melhor pra mim. Vou fazer o enum aqui também. Task enum.java.
Aqui eu já falo que ele é do tipo enum. Ah, não, na verdade tem que chamar de priority, né? Priority. Priority. Ah, ele tá dando um erro aqui, mas a gente já vai ver o que que é já. Baixa, média e alta. Vou jogar lá, vamos ver o que ele vai falar. Cara, por que ele tá falando que tá errado isso aqui? Deixa eu colocar pra ele aqui e tentar entender o que tá falando. Ah, tá, entendi. Ele usa enum como palavra reservada. Então eu não posso usar no nome do pacote. Beleza. Isso aqui é, cara, praticamente uma aula completa, né? Que tá passando muita informação. Eu vou subir lá no primeiro DTO que ele me mandou. É o problema que depois ele vai fazer um controller gigante aqui com... Ele vai fazer um controle gigante aqui no controller só para aceitar os campos que eu quero. Aqui ele tá falando para mim que eu tenho que fazer o seguinte. Pô, esses dois campos aqui gera getter e setter. Pedindo para mim ajustar os campos no controller. Pediu para mim ajustar o enum lá no model. Aqui ele é do tipo priority. Priority.